Então, o meu grupo de pesquisa, ele começa quando eu fui professora da UFMS, né? Então, desde a UFMS que a gente se organiza na perspectiva da formação de professores e a educação das relações étnico-raciais. Lá ele tinha um outro nome, eu trabalhava com a professora Raquel, que trabalha com a perspectiva da inclusão e especificamente com pessoas surdas. E aprendi muito com ela. Quando eu vim para a Federal do Paraná, eu estou aqui há 6 anos, levei pelo menos 2 para conseguir voltar no mesmo ritmo de trabalho do grupo de pesquisa. Mas finalmente o EREA existe. Eu vou até aproveitar aqui, fazer propaganda. Nós publicamos um livro esse ano, o ano passado, que é resultado das pesquisas do grupo. Então, o próprio nome, ele já indica um pouco o trabalho que nós fazemos. O Ereiá, que significa brincadeira em Yorubá, e que no Brasil é traduzido como criança, né? Os erês, que a gente convive, quem vai em religiões de matriz africana, convive com os erês. E, então, erê é criança, infância, brincadeira. E Iá é Ialorixá, é mãe Yorubá, né? Então, essa ideia do cuidado, da maternidade, não da mãe biológica, mas desse cuidado que a gente tem que ter, são os orientadores do nosso campo de pesquisa. Tanto a ludicidade, a infância, a brincadeira, e não só a criança que vive etariamente, mas essa criança que vive em nós. Então, os nossos cursos de formação de professores, eles dialogam bastante com essa perspectiva. E aí, o ERE cresceu, né? Ele é ERE, mas ele cresceu. Então, começou com pesquisas muito focadas no que eu fazia, que era a discussão das metodologias para trabalhar com a infância, na infância, a diversidade étnico-racial. Mas aí as pessoas vão chegando e vão trazendo novos problemas para você, novas questões de pesquisa. Hoje a gente pesquisa sobre literatura de matriz, literatura africana e afro-brasileira. A gente está pesquisando sobre crianças e infâncias em mídias sociais. E um tema novo que chegou, e o EREA, né, essa ideia da maternidade chegou ao grupo, são as pesquisas sobre mulheres negras no campo da educação. Todas essas pesquisas tentam, né, convergir para pensar o campo educacional. Nós temos pessoas que vão pesquisar mulheres negras, youtubers, enfim. O campo hoje do EREA é a discussão da infância e das mulheres negras e a educação das relações étnico-raciais. Nós somos um grupo muito produtivo, a gente gosta de fazer muita coisa, então fizemos um seminário lindo ano passado, tem o Copene chegando, se tudo der certo, né, vai dar certo, essa pandemia vai passar e a gente vai conseguir realizar o Copene e trocar nossas figurinhas em relação à pesquisa das infâncias e de mulheres negras. Eu estou bem otimista. O grupo é um espaço muito, muito potente, né, de fortalecimento, tanto da gente como pesquisadoras, como mulheres negras no campo da academia, quanto dos temas que a gente quer trazer para a academia. Isso é muito bom, Lucimar, porque assim, as pesquisas na questão da infância, né, principalmente a infância e a questão dos oriçás, da religião, ainda na academia, né, nós somos poucas mulheres que tocamos nesse assunto, e é sempre como se fosse uma questão nossa, e que não fosse uma questão de gerar conhecimento para essa nossa população né, da criança, não só da criança, mas principalmente de fazendo reforço na questão da criança negra, porque essas crianças é que é nosso universo e nosso encontro de tensão mesmo. Porque o que nós pretendemos para a população negra é uma outra perspectiva, tanto de conhecimento, né, quanto de dados estatísticos, a gente analisar como está a situação da criança negra hoje no Brasil, é importante. Até mesmo para a situação do esse novo
agora nós estamos abordando muito a questão das práticas pedagógicas, das brincadeiras, né? Temos aí novas pesquisadoras focando com muita força na questão do que é a criança negra, a percepção dessa criança negra dentro do universo escolar. Então, eu penso que esse mundo da criança, ele tem que ser abordado pelos professores universitários e a pesquisa muito mais enriquecida, né? Dentro do nosso universo. Penso que isso é uma questão bem importante. Então, nesse sentido, a gente poderia ver um pouco modificar, né, essa questão da situação da criança na realidade brasileira. Né? E, de repente, essa criança na realidade brasileira não tem como não pensar nessa questão da realidade do Brasil. Nós somos bombardeados. Bartô, nós vamos tentando melhorar o som, porque realmente está difícil de ouvir. Tenta, acho que quando você falou mais próximo, a gente conseguiu ouvir um pouco mais. Tá, eu vou tentar falar melhor. Melhorou? Sim. Então, vamos ver pouco, mas tudo bem. É importante ouvir. Agora, a gente não tem como não abordar a situação da criança negra nesse momento. Principalmente porque o que nós estamos vendo na educação? A gente está vivendo um tempo de educação remota. Foi a saída que nós, educadores, encontramos desse momento de vida. E o pedido e a interlocução que eu estou tendo é com as crianças não estão conseguindo acessar esse conhecimento, né, pelas vias remotas, ou seja, através do celular, dos computadores, ou mesmo impressão desses materiais que a gente não tem. Né? Quando fica a cargo dos pais que incluem esse material para que as crianças façam as atividades em casa, elas não têm ainda como fazer. Então, nós estamos vivendo um momento duro, porque para determinados momentos, as crianças conseguem acessar, mas em outros não. Né? Então, eu penso que isso é complicado e faz parte da nossa realidade. Ok. Bartô, uma sugestão que estão fazendo é que você atenda o seu telefone e o seu som saia pelo meu, entendeu? Vamos ver se dá certo, porque não está dando para te ouvir. Tá. Bom, isso que eu vou traduzir agora, Bartô, porque a gente quase não ouviu, né, gente? Mas vamos ver até o final, quem sabe a gente consegue. Fala alguma coisa aí, Bartô, para ver se dá certo essa história. Tá. Atende o celular. Oi. Pessoal, tá melhor? Vocês conseguem ouvir a Bartô? Dá eco. Bom, a Bartô levantou essa questão social que a gente vive, né? Nesse momento, quando a gente pensa educação das crianças negras, a gente pensa também nesse contexto pavoroso que a gente está vivendo. E realmente eu me sinto, quando você propôs a live, eu fiquei bem desafiada, eu comecei a ler, né, um pouco mais sobre o contexto mesmo, né, porque a discussão sobre as infâncias negras a gente tem feito há bastante tempo, mas existem novos elementos aí, e esses elementos precisam ser pensados. E o que me veio, assim, o que eu tentei organizar em relação a isso é que não dá para discutir a educação das relações, né, das crianças negras, das infâncias negras, sem pensar que essas infâncias negras, né, elas estão num contexto já muito cruel, que a gente tem denunciado há um bom tempo, quer dizer, o racismo estrutural que a sociedade brasileira, no qual a sociedade brasileira se sustenta, ele é o pano de fundo para a gente pensar essas infâncias negras nesse contexto. Um dado assustador, por exemplo, é que
o cadastro único, que a gente está falando tanto agora, né, por conta dessa renda básica que vai ser disponibilizada para a população, ele tem 13 milhões de pessoas. Já existem, então, 13 milhões de pessoas que dependem de algum tipo de benefício institucional, estatal, para que ela prossiga a sua vida, né? E a maior parte da população pobre, ela está, né, localizada no Nordeste, não à toa que nos governos populares, os governos fazem sucesso do ponto de vista da população, porque os governos anteriores garantiram uma renda básica para essas pessoas poderem sobreviver. E a devolutiva delas é o reconhecimento político disso, né? Então, nós temos no Nordeste o pior cenário da renda per capita do Brasil. Não é coincidência que nós temos no Nordeste a maior população negra brasileira. Então, esse cenário já nos mostra como é que chegará para as populações empobrecidas e e essas populações são negras, como é que chegará uma doença com essa capacidade de contaminação que ela tem. Nós temos, e outro dado também que é assustador, além de ter 13 milhões já nesse cadastro único, nós temos 1 milhão de pessoas, dados de 2019, precisando entrar, não é querendo, né? Ninguém quer entrar no Bolsa Família, precisando entrar no Bolsa Família. Então, nós já temos um contexto de insegurança alimentar, de falta de saúde, de falta de condições de habitação, né? Que a TV e o rádio tem falado sobre ficar em casa, de lavar as mãos, e uma das reportagens que eu vi esses dias é que a família, ela compra um sabonete para o mês. Então, quando a gente está, eu também estou na campanha Fica em Casa, eu também estou na campanha Lave as Mãos, mas quando a gente está disseminando essa campanha, né, como ela chega para a população negra, como ela chega para essa população majoritariamente pobre, e como ela chega, então, para as crianças, né, que estão confinadas, aí sim é confinamento, eu estou no isolamento na minha casa, consigo circular pela minha casa tem espaço para eu respirar. Agora, essas crianças negras, né, empobrecidas, elas estão confinadas, porque as crianças estão morando com suas famílias em 2, 3 peças, 5, 6 pessoas. Então, a situação da população negra, que já vem sendo denunciada por nós há bastante tempo, quando a gente faz o recorte da infância, o agravamento dela é muito mais potente, né? Quase que eu fiquei estudando para participar da live hoje, te paralisa de tão forte, de tão chocante que é a situação, porque a gente sabe, as mulheres negras, com maioria como chefas de família, tocando, e boa parte são o quê? São empregadas domésticas. A gente está vendo os casos, a primeira pessoa que morreu no Rio de Janeiro foi uma mulher negra empregada doméstica. Então, que impacto isso tem lá na ponta, que é a sua casa, os seus filhos, né, os seus netos. Então, o quadro da pandemia, para pensar a educação das crianças negras, me parece que ele não pode ser descolado de tudo isso que nós, ativistas e pesquisadoras da infância negra, temos há muito tempo discutido. O racismo estrutural, ele mata os jovens negros pela violência, ele mata as crianças negras pelo racismo, pela tristeza, pela baixa autoestima, e agora ele está matando os trabalhadores e trabalhadoras negras, que são quem está na linha de frente para poder fazer a economia girar, para pegar o ônibus, para ir para casa. Então, que reflexos isso tem para as infâncias? Como é que a gente vai pensar, né, em crianças felizes, saudáveis, em crianças negras cuidadas, se os direitos das crianças, de todas, mas das crianças negras em especial, está sendo aviltado nesse contexto de
pandemia e de violência econômica, né? Lu, eu vou pegar um microfone de ouvido. Você acha que ajuda isso? Porque senão... Tá bom, então, enquanto isso, eu vou conversando aqui com vocês, né? Um outro dado que eu levantei, que é bem preocupante, né? Porque nós sabemos que muitas famílias negras que cuidam das suas crianças negras, elas são compostas por mulheres, né? A maior parte das famílias com chefias femininas são de mulheres negras, e essas mulheres, elas são as mais afetadas nesse contexto de desemprego. Tem um dado que mostra que as mulheres jovens, né, são as que menos conseguem empregabilidade, e boa parte dessas mulheres estão expostas nesse momento, e tudo isso se conecta com a infância, né? Tudo isso se articula, não dá para a gente pensar a infância solta nesse contexto econômico. Bacana. Você viu que tem uma pergunta, tá ouvindo? Melhorou? Isso. Tem uma pergunta da Gabi Almeida aí, que ela fala a questão a gente dissemina a questão do isolamento no lugar privilegiado. A Gabi. Oi, Gabi. A Gabi fala sobre essa ideia do isolamento como lugar de privilégio, sem dúvida nenhuma, Gabi. Nós somos, né, eu estou aqui numa situação extremamente privilegiada, porque o que eu falei, o isolamento, ele tem sido uma possibilidade para poucas pessoas. Nossas crianças negras que vivem nas comunidades ou nas favelas, como alguns grupos gostam de denominar, que tipo de isolamento social essa criança está exposta, né? Nós não dá para dizer que isso é um isolamento, porque isso é um confinamento. As nossas crianças negras, pobres, de favela, de comunidade, elas estão confinadas, porque elas não têm espaço de lazer, elas não têm espaço para brincar, elas brincavam na rua, nas ruelas, e aí elas estão, sim, nesse espaço de confinamento, na minha avaliação. E aí, você fala tanto da ideia do isolamento como um privilégio, porque elas estão passando fome. Eu fui dar uma olhadinha, né, como eu falei para vocês, eu estudei para vir aqui hoje falar com vocês, né, e uma das cenas de várias que eu vi que me comoveram fortemente, e é como a pandemia, num contexto de sociedade racista, estruturalmente, atinge frontalmente as nossas crianças. A história de uma senhora que uma moça, uma jovem trabalhadora, ela tem 37 anos, e ela ganha R$980, e trabalha como empregada doméstica, e, obviamente, essa família, que deve ser daquelas tradicionais do bem, né, de cidadãs do bem, não liberaram a Anaeta para ela ficar em casa com os filhos. O que ela teve que fazer? Dos R$980 que ela ganha, ela teve que tirar 200 para pagar alguém para cuidar dos filhos. E ela ficou com todo o resto, só com o que sobrou para continuar comendo, para continuar se vestindo. As crianças, como não tem escola, consomem mais comida em casa, tudo gasta mais. E um outro caso, que também é bem assustador, é de uma pessoa que, também empregada doméstica, obviamente eu não preciso falar para você a cor dessas pessoas, dos filhos dessas pessoas. A mãe é empregada doméstica, tem 2 filhos, um deles com algum comprometimento, que ela não disse qual na matéria, e ela tem que levar as 2 crianças todos os dias para a casa da patroa, porque a patroa não a dispensou. Então, como, né, a gente precisa falar das crianças negras e do que elas estão vivendo, a gente precisa evidenciar esse confinamento, a gente precisa evidenciar esse genocídio produzido pela classe média,
que se acha, né, gente do bem, e que exige de uma trabalhadora que leve seus 2 filhos para a casa da patroa, que pega ônibus, que ela pega ônibus, que ela que volta. Nós precisamos dar evidência para isso. Então, acho que o debate hoje é importante por conta disso, porque ele precisa chamar a atenção desse grupo que está, né, que precisa ter escuta, porque é silenciado pela rede que se constitui do racismo estrutural no Brasil. Então, parece que está todo mundo bem, está todo mundo em casa, está tudo certo, o confinamento, o isolamento funciona. Funciona como? Funciona para quem? Né? Eu não estou defendendo a saída, não. Mas eu estou dizendo que a gente precisa, isso precisa ser evidenciado, essas crianças precisam, a gente, quem pode tem que falar por elas, tem que dizer o que está acontecendo, tem que olhar por essas crianças, porque a gente precisa dar um salto para frente. Né? A gente precisa pensar que, por isso que não é descolado da situação econômica anterior. Essas crianças estão vivendo isso hoje, nesse momento, porque esse país é um país que sustenta a miserabilidade, é um país que não se importa com vidas negras. As vidas negras podem morrer. Então, nós precisamos evidenciar isso quanto mais a gente puder. Gente, eu falo demais, desculpa. Muito rápido. Melhorou o áudio? Um pouquinho, mas... Um pouquinho, meu Deus do céu, nem isso aqui não melhora. Melhorou aqui? Bom, deveria estar bom isso aqui, tá? Oi, melhorou, Lu? Tá melhor, Bartolda. Eu consigo ouvir, mas bem baixinho. Mas tá, vamos tocar. Na próxima a gente melhora esse áudio. Eu queria dizer o seguinte, que uma das coisas que a gente observa, que hoje a polaridade fica entre quem é a favor do isolamento social e quem precisa trabalhar, como se precisar trabalhar, quem é a favor do isolamento social não precisar, é óbvio que precisa. Né? Então, e aí esquece essa questão de fundo que o nosso país é extremamente estudante. É um país estudante que não pensa nas pessoas e, mais ainda, um Estado omisso. Porque nesse momento que nós estamos vivendo na história, nunca ninguém viveu, né, que é essa coisa, né, nós desse século XX, viveu isso, né? Então, o Estado se omite, se retira dessa discussão. Eu acho que isso que é fundamental. O Estado não está vindo no sentido de, olha, é isso, a população precisa, o Brasil tem uma população altamente excluída, porque é preciso que o Estado exerça o papel desse momento. É para isso que existe o Estado. Né? É isso que nós temos, o Estado é para isso mesmo. E é isso que nos espera. Que o Estado faça no momento em que as pessoas não podem decidir por elas. Tudo bem. Né? Elas decidem por elas, mas isso vai implicar em outras consequências. Né? E isso inclui toda essa política da questão da negritude da criança negra que não está incluída, né, nessa nova realidade, não está incluída como aquele que vai ter acesso aos bens do consumo, até mesmo aos bens que podem trabalhar. Né? Quando ela fica em casa, ela fica confinada, ela não fica isolada. Né? Tem uma chave que eu dizia assim, que a semana que eu vi, eu achei perfeita, né? O menino está fazendo a tarefa de casa, aí está a mãe, os irmãos, os filhos, os avós, todos no bom do som. E quando esse foi quando ele tem aula de casa, eu preciso executar a tarefa. Então, a gente tem que pensar nesse aspecto. Tá? Nós temos Beto, eu não estou ouvindo nada. Tá, nós temos aqui muitas questões colocadas, mas eu também tenho mais duas questões para a gente ver se você podia. O Ivan está falando assim que o sistema não atende a nossa necessidade. Chega mais pertinho. Tá, e até mesmo nos Estados Unidos, quem morre mais são as pessoas negras. Né? A gente está no mesmo bairro. E no Brasil, a gente também observa isso. Porque quando a população negra vai para o hospital, a maioria
Então, eu não consegui ouvir quase nada, mas bom, o que os dados mostram é que começa, né, que é uma doença, o Covid se dissemina a partir da classe média, média alta, mas quando ele chega, né, naquele contágio comunitário que eles falam, eles vão pegar, ele continua, né, atingindo essa classe, mas quem está morrendo mais são as pessoas negras. Isso alguém comentou aqui, fez uns comentários também. Não só no Brasil, mas a gente também, os Estados Unidos, que são rápidos na produção de pesquisas desse tipo, com recorte racial, já identificou. O Brasil só faz recorte racial depois que a articulação negra entra solicitando que o Ministério da Saúde dê, né, faça o recorte racial para a gente poder ter um mapeamento. Então, ela de fato vai atingir frontalmente mais pessoas pobres e negras, na medida em que a ponta mais frágil desse processo, né? Como eu falei anteriormente, as condições dessa população já não eram boas, nem saúde, nem educação, nem saneamento, e elas são atingidas fortemente por a maior prevenção delas, a melhor prevenção é o ficar em casa. Ficar em casa significa não ter quase contato com ninguém. Só que os trabalhadores que estão pegando o ônibus, que estão pegando o metrô, que estão voltando para casa, eles têm contato porque a casa é pequena, porque não tem isolamento, tem confinamento. Então, são variáveis que vão conformando o que o Adem já está trazendo, que é a política da morte, né, a necropolítica. É uma forma muito evidente de morrer mais pessoas negras. Então, a Gabi, duas Gabis participando aqui, a Gabriela Tebet, né, da Unicamp, uma super colega que discute também infâncias negras, ela está trazendo a discussão da suspensão das aulas, de como é que é essa estrutura, né, que a solução que está vindo mágica é fazer aula online, aula por televisão. E hoje, pensando também nessa live, eu pensei que o rádio, que chega em qualquer lugar, não está sendo utilizado, né, que era uma possibilidade de chegar à maior parte das pessoas, e, sobretudo, o que eu acho que a Gabriela traz, assim, para a gente pensar e refletir vamos dar aula, a gente vai dar aula EAD para educação infantil, por exemplo. O que é as mídias? O que é a Rede Globo? O que essas grandes redes de TV e de rádio deveriam estar fazendo neste momento? Quando eu pensei, quais são as soluções que a gente tem para que essas crianças que estão lá, confinadas em suas casas, com baixíssimo acesso à internet, o pessoal falando, todo mundo tem celular, é verdade, mas nem todo mundo tem uma internet de boa qualidade, né? Nem todo mundo pode ficar vendo vídeo no Netflix. Então, o que essas redes, o que o rádio, o que os meios de comunicação deveriam estar fazendo por essas crianças que não estão? Será que é dar aula, né? Será que é dizer que está dando aula? Porque, em absoluto, isso não é aula, mas aventar a possibilidade de que a televisão, a internet possa ser utilizada nos moldes. Infelizmente, o que a gente vê, Gabriela, é a reprodução do que é uma aula dentro de uma sala de aula explicitada. Porque eu, como professora de estágio, acompanho algumas aulas de ensino fundamental, não, né, porque eu trabalho com coordenador pedagógico, mas a gente passa por salas, várias salas e tal, o professor lá na frente, os alunos todos sentadinhos. Agora os alunos mudaram de lugar, estão sentados no sofá, andando por aí, quando liga, né, a televisão, mas as crianças pequenas, elas estão fazendo o quê? As crianças da educação especial, elas estão fazendo o quê? As crianças quilombolas estão fazendo o quê, gente? Elas não estão, elas são invisibilizadas
por esse processo que quer fingir que as coisas estão normais, que está tudo certo, que já resolvemos o problema da educação. E existe um silenciamento sobre a discussão da educação. Você vê a mídia falar do belíssimo trabalho que a saúde está fazendo. Os médicos, como nós, professores, são formados para atuarem nos hospitais, as doenças. Por que se ressalta tanto o trabalho dos médicos? Se a gente pegasse friamente, bom, eles estão fazendo o que eles foram formados a fazer. Mas é óbvio que tem uma violência nesse trabalho que eles estão vivenciando. Agora, e os professores? Ninguém pergunta o que foi que aconteceu com os professores e com as crianças. Trata-se com a normalidade. Não, é muito normal, é muito natural que agora que não tem, as escolas estão fechadas, os professores passem a aula pela televisão. É como se isso sempre tivesse sido feito. É assim que se faz sempre, e todos nós, tanto professores quanto crianças, estamos preparadíssimos para dar continuidade ao processo do ensino-aprendizagem, para dar continuidade aos movimentos de experiência na educação infantil. Não é verdade, né? E o que eu fico... outra coisa que a Gabi provocou também, que eu fiquei pensando, ela falou que o céu Paraisópolis ele vai ser transformado em hospital, né, para abrigar as pessoas. E a gente não pensa em outras alternativas, né? A gente não consegue pensar alternativas que pudessem dar conta de propiciar para as crianças mais pobres, geralmente negras, que tivessem algum movimento de espaço, né, de saída organizada. A Espanha confinou suas crianças, né? Você pode sair com um cachorrinho para respirar, mas as crianças não saem. E a gente não cria, Gabi. Por exemplo, poderiam ser espaços organizados, obviamente, não para aglomerações, para que as crianças pudessem, né, dar uma volta, respirar um ar, pisar na grama, enfim, fazer algum tipo de possibilidade que não seja o confinamento. Eu não sei, a gente não tem as respostas, mas precisamos procurá-la. Eu fico provocada pela Bartô, porque o meu grupo ele tem feito vídeos, poesia, brincadeiras, mas tudo isso quem que acessa? Aí hoje, durante o tempo que eu estava registrando essas coisas, eu falei, eu vou começar a provocar o rádio, porque o rádio eu sei que chega em vários lugares, e agora eu quero provocar o rádio, eu quero conversar com as pessoas, com as crianças que estão em casa e que têm acesso ao rádio, entendeu? É uma forma da gente chegar lá e dizer para elas, olha, nós estamos pensando em vocês, vamos brincar, vamos cantar, vamos fazer alguma coisa. Mas a gente não tem a resposta do que seria, né? Como agir e como chegar às pessoas. Além das muitas campanhas que a gente tem feito para matar a fome das pessoas, né? Eu tenho visto, e até anotei, desculpa, Bartô, estou falando demais, pode falar, mas eu anotei algumas experiências que as redes de solidariedade de movimentos negros estão fazendo pelo Brasil inteiro. Eu já participei de várias, de arrecadação de comida, né? Em primeiro lugar, para as pessoas que estão passando fome. A professora Mônica, da Universidade Federal Fluminense, os alunos do grupo dela, Formar, fizeram uma campanha linda. A gente tem visto isso acontecer em diferentes frentes, né? Eu acho que é importante a gente também pensar que nós estamos reagindo nesse momento. Nós não estamos parados, só sofrendo, porque às vezes é angustiante, você sofre muito, né? Mas a gente está tentando agir, cada um fazendo a partir do que consegue construir nesse momento, porque também, senão, nós vamos adoecer. Porque nós não temos a resposta, a gente sabe que a gente faz, não soluciona o problema, mas a gente consegue reagir, isso é fundamental, né? Nem todas as crianças vão ter acesso à nossa contação de histórias, mas a gente sabe que algumas terão. E isso vai fazendo com que a gente também tenha um respiro para pensar em outras formas de resposta e de como ajudar essas crianças que estão nesses confinamentos, nesse momento. Eu vou tentar aqui. Agora eu não ouvi você de jeito nenhum. Agora sim. Não deu certo a minha tentativa. Não deu certo a minha tentativa. Eu estava tentando ver se eu colocava do computador mudo para poder resolver, né? Mas não deu certo.
Eu queria falar, eu vou tentar falar aqui, está ouvindo? Assim fica melhor, fala assim, bem pertinho, que a gente consegue pelo menos te entender. Tá. Eu penso que nesse momento, por exemplo, nós, professores, o mais importante de todo esse processo de conteúdo seria a gente gravar algumas aulas, né? Não aula no sentido do conteúdo, mas aula no sentido da postura, porque quem está com a criança são os pais, que não têm toda a formação que nós temos, né? Então, por exemplo, seria uma aula para orientar as crianças de 5 a 6. O que é mais importante nessa fase que as crianças de 5 a 6 façam, né? Além de ficar quietinha, fazer atividade, etc. Ok, e aí a imersão da criança, né? Que tipo de coisa que poderia estar fazendo para que a criança pudesse perceber esse mundo do conhecimento também, né? E eu concordo plenamente com você quando você fala que a gente tem que provocar as rádios, os programas, né? A gente vê os grandes meios de comunicação, os grandes canais de comunicação, em vez de divulgarem, por exemplo, experiência como você está fazendo, como a Luana Kelly, a nossa ex-aluna aqui da pedagogia, fez, de gravar uma história, né? Por exemplo, os programas de televisão poderiam fazer isso, porque tem tudo a ver para ajudar as famílias na questão da educação. Mas o que se torna muito mais fácil hoje é reprisar antigos sucessos do que colocar os meios de comunicação, a mídia, a serviço da comunidade, que seria uma outra forma da gente construir uma rede de solidariedade que fosse diferente do que a gente está observando. Antes do conteúdo, né? Intensificar os programas de leitura, sabe? Entrega de livros que divulgavam nas casas. Ou seja, nós teríamos que construir uma outra rede para ajudar mesmo as pessoas que estão nessa situação e nesse momento de pandemia. Eu acho que exige da gente posturas diferenciadas. Sem dúvida, a professora Ângela, que eu vi que está aqui também, lá da França, hein, gente? Nós estamos internacionais. Ela está falando dessa... Oi? Então, ela está falando justamente disso, dessa possibilidade da construção das redes, né? Nós somos sempre desafiados a pensar nas redes, faz tempo que a gente precisa disso, especialmente pensar em redes que convergem algumas iniciativas. Eu penso em todas nós estamos, como você falou, tentando produzir iniciativas. Hoje eu fiquei refletindo sobre as iniciativas do EREIA, e elas estão nessa linha que você falou. A gente está fazendo contação de histórias, dicas de leitura, de vídeos sobre... Eu até fiz, vou deixar postado depois para vocês, que eu fiz uma dicasinha de vídeos e músicas que são músicas que fortalecem a identidade das crianças negras, para a gente disseminar, porque esse também é um momento que a gente tem que aproveitar essa oportunidade. Está todo mundo querendo material, está todo mundo querendo, né, algum tipo de dica e de informação. Então, nós que estudamos esse campo, a gente tem que ser também muito proativa. É isso que o EREIA está tentando fazer, sabe? Vamos ser proativos para pegar um pouco essa deixa. Então, a Gabi também está lembrando aqui, a Gabriela Tebet, que a TV Cultura sempre produziu coisas muito boas. Nós podemos resgatar essas coisas e colocar na roda, né? A Edmeia, que fez uma live sobre educação EAD pela Amped, ela falou disso. Há muita coisa boa produzida, que nós não precisamos fazer de novo, que isso vai levar um monte de tempo, e a gente pode, porque nós somos as intelectuais deste campo.
Então, nós podemos acionar material muito bom que já está sendo produzido, que já foi produzido, e colocar na roda, aproveitar esse momento, né, para pautar essa perspectiva das relações sociais, da valorização da criança negra e da discussão política, econômica também. Então, eu acho que nós podemos, sim, devemos fazer isso, para a gente poder acionar, movimentar uma outra forma, outra lógica de educação. Porque nós estamos sempre em disputa, nós queremos outra educação, nós queremos uma educação lúdica, nós queremos uma educação que dialogue com a criança a partir, né, dessa agência dessa criança. Então, é hora da gente aproveitar esse momento para acionar isso. A professora Rose aqui, que está participando, ela trouxe uma discussão muito importante, que é a questão que eu falei, a gente fica, quando os estados e os municípios respondem de pronto com as aulas EADs, como se elas respondessem tudo, eles não pensam nas múltiplas infâncias. A zona rural, como é que, né, que as crianças, que já para acessar a escola já é demorado, imagina se as redes de internet funcionam de forma adequada. Eu tenho uma orientanda que trabalha numa comunidade quilombola, até pedi para ela, escreva um texto. Como é que está sendo a educação? Que alternativas, né, as pessoas estão produzindo a partir dessa demanda? Porque uma coisa que o Edson Carneiro sempre fala, Cardoso, desculpa, fala, e eu acho que é importante, é com isso que eu gostaria, Bartô, de finalizar, pensando essas possibilidades, porque quando a gente pensa no contexto, ele é difícil, ele é duro, ele é muito cruel com as crianças, especialmente com as crianças negras, né? A gente, eu falei, quando falam, os mais velhos é quem vão morrer. Gente, nas comunidades periféricas, são as avós, as tias que cuidam dessas crianças, são essas mais velhas que estão do lado dessas crianças quando os pais estão trabalhando. Então, o impacto dessas mortes que virão, infelizmente, que já estão acontecendo, elas são para muito tempo no Brasil e na população negra e na vida das crianças negras. Então, isso é muito forte, é muito pesado, e a gente precisa estar atento. Mas, né, embora seja uma realidade muito triste, muito violenta, o Edson Cardoso sempre diz que a maior força da população negra, a maior força da população negra está dentro das suas próprias comunidades. Né? São essas comunidades que produzem lógicas de transformação e que articulam formas de resistência. Um exemplo é uma senhora de São Paulo, que já cria as 2 netas sozinha, e aí ela pega e recebe o bebê de uma outra vizinha para ficar, porque a vizinha ficou sem condições, precisou deixar o bebê com outra pessoa. Quem que acolheu esse bebê? Essa avó, né, essa senhora. Isso é uma resposta que não é institucional, e a gente precisa de respostas institucionais, mas isso mostra também que nós, né, homens e mulheres, negros e negras especialmente, mas vários outros que estão empenhados em fazer dessa sociedade uma sociedade melhor, vão criando estratégias. Hoje eu vi um que comprou, gente, 1 litro de água, e ele dividiu metade desse litro de água com a vizinha que tem um bebê, porque ela não tinha água. Não são todas as comunidades que têm água, só abrir a torneira. Então, existe também, né, por parte das próprias populações e dos movimentos negros, uma ação forte de resistência, mesmo neste caos, né, mesmo nesse contexto duríssimo que a gente vive. Isso é o que nos fortalece, é o que nos permite pensar que as nossas crianças negras, que estão passando por esse momento tão difícil, muito mais difícil para as crianças negras e pobres, né? Elas também não estão sozinhas, elas estão também com uma comunidade, né? A gente fala até acho que foi o Maurício que escreveu aqui, com essa energia ancestral. Só uma energia ancestral
que nos movimenta, que nos mobiliza, é que possibilita que a gente consiga respirar, seguir em frente e acreditar que nós podemos e vamos mudar essa realidade, ou vamos, pelo menos, contribuir para a mudança dessa realidade. Então, Maurício, obrigada pelo comentário da ancestralidade. Para mim, é só isso que explica, essa força que nos movimenta, que nos faz agir, que nos mobiliza e nos faz construir, de fato, uma comunidade em prol, neste caso específico, das crianças negras, neste momento. Muito obrigada. Eu quero agradecer. Tá? Foi muito boa a nossa conversa, né? Não pude falar muito, porque ficou muito. Mas, olha, veio um técnico essa semana, ontem a gente testou, estava tudo legal ontem, tá? É assim mesmo.